Hoje eu vou te falar um pouco mais sobre Cloud Computing, ou computação na nuvem. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, já conheça um pouco sobre nuvem, sobre Cloud Computing, mas hoje eu vou te falar um pouco mais, vou um pouco além para te falar um pouco mais sobre os benefícios, quais as principais plataformas, como funciona, quais os tipos de nuvem, vou te falar sobre nuvem privada, sobre nuvem pública, sobre nuvem híbrida, os modelos de serviço como IaaS, PaaS, SaaS. Fica tranquilo, se você não entende nada dessa sua sopa de letrinhas aqui ou já ouviu falar, eu vou explicar um pouquinho também. Então, confere comigo aí que esse vídeo tá bem legal. Fala pessoal, Pena na área novamente, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Hoje eu tô aqui para trazer um assunto para vocês sobre Cloud Computing ou a famosa nuvem. Com certeza é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, sobre o tema nuvem, sobre o tema Cloud ou Cloud Computing. Então hoje eu vou te trazer um pouquinho mais de detalhes sobre o que é a Cloud, o que é a nuvem, como funciona, quais são os principais parceiros, como esses serviços funcionam. Mas antes de mais nada, eu te peço que se você quer fazer parte dessa jornada de conhecimento comigo, aproveita agora, já se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu que também quer saber um pouco mais aí sobre esse assunto de cloud. Deixa o seu like nesse vídeo para que ele possa se tornar mais relevante, então já deixa o seu like aí e não esquece de ativar as notificações desse vídeo para saber sempre que eu postar um conteúdo novo. E esse vídeo sobre Cloud Computing, na verdade, ele vai fazer parte também de uma playlist aqui, de uma trilha no canal, para falar um pouco mais sobre outras tecnologias de cloud, outras plataformas também. Vocês vão ver que durante o vídeo eu posso falar muito sobre a AWS, porque como eu comentei em um vídeo anterior, estou em um estudo para tirar a certificação de AWS nesse momento, então eu acabo relacionando muitas vezes a plataforma da AWS. Então vamos direto ao assunto, vamos falar sobre o que é Cloud Computing. O termo Cloud Computing ou computação na nuvem, ele surge com a ideia de trazer recursos de TI para um data center em algum lugar, recursos como armazenamento, capacidade de computação, até recursos mais avançados como inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, e você oferecer esses recursos de maneira que a empresa tenha acesso a esses recursos via internet e pague eles de acordo com a demanda, ou de acordo com como é utilizado. Então isso basicamente é a nuvem. Obviamente, né, existem vários memes aí na internet falando sobre que a nuvem de fato não é a nuvem, realmente não é um servidor em algum lugar e tá completamente correto, tá cheio de razão esse meme. Mas eu acho que, óbvio, a maioria das pessoas tem esse conceito, mas é justamente a ideia de você tirar o físico da sua empresa, tirar os equipamentos que você tem e acabar utilizando, seja uma infraestrutura de rede, um servidor, armazenamento, capacidade de programação, utilizar isso de maneira remota em um data center, de maneira segura, escalável, etc., através da internet e pagando por recurso que você utiliza. Durante esse vídeo você vai ver que eu vou falar sobre alguns benefícios, como funciona e etc., mas aí já entra alguns dos benefícios porque você não precisa contratar um serviço grande de capacidade de computação, você não precisa comprar diversos equipamentos e manter eles, dar manutenção dentro da sua própria empresa. Você acaba terceirizando, jogando isso para um provedor de nuvem e eles são responsáveis por tudo isso, você acaba aproveitando e utilizando da melhor maneira. Então, como funciona a nuvem? A nuvem funciona da seguinte maneira: hoje você tem diversos players aí, diversos provedores de nuvem, entre os mais famosos aí, os maiores provedores do mercado encontram-se AWS, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, vem junto aí também o Alibaba Cloud e também o IBM Cloud, beleza? Esses players, essas empresas, eles têm alguns data centers espalhados pelo mundo, alguns não, na verdade eles têm vários data centers espalhados pelo mundo e eles têm uma capacidade de armazenamento, de computação quase infinita e eles têm uma capacidade gigantesca de computação, então é por isso que eles conseguem oferecer diversos serviços e conseguem te deixar muito mais seguro nesse sentido. Então eles disponibilizam isso em diversos data centers, eles oferecem esses recursos. Esses players que eu falei, eles são muito mais focados em nuvem pública, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas eles têm esses data centers e eles conseguem te oferecer parte desses data centers. E eles são responsáveis por toda a infraestrutura, por tudo, pela manutenção, pela atualização, por tudo que eles precisam fazer dentro dessas máquinas, dentro de toda essa parte física que você deixa
de se preocupar com tudo isso, você deixa de ter que comprar equipamento de tempos em tempos para poder melhorar, tá? Então, novamente, esses players, eles têm todos esses recursos, eles disponibilizam esses recursos de tecnologia através da internet e você ou as empresas pagam ou acabam compartilhando esses recursos, por isso que a maioria deles são focados em nuvem pública, mas eles têm esses recursos compartilhados com outras empresas, o que facilita a escalabilidade e acaba diminuindo o preço que você paga por esse tipo de serviço, por esse tipo de tecnologia. Então, basicamente, é isso. Então, se você tem hoje um data center local, você tem a opção de mudar esse data center para uma nuvem, seja pública, privada ou híbrida, tá? Aproveitando, vamos falar então um pouquinho sobre o que é cada tipo de nuvem. Nuvem privada. O que é uma nuvem privada? Uma nuvem privada é quando você tem recursos, você cria o seu ambiente, você cria as suas infraestruturas dentro de um data center e eles pertencem somente a você. Ou seja, toda a parte de infra, de capacidade de armazenamento, de computação, todo o hardware, toda a parte física que está ali, você não está compartilhando isso com nenhum outro cliente, com nenhuma outra empresa, tá? Isso faz com que fique mais seguro. Então, geralmente, quem utiliza a nuvem privada são bancos, são instituições governamentais que precisam ter um controle maior sobre aquilo, ou empresas muito grandes que precisam até ter uma maior flexibilidade na hora de escolher os seus equipamentos, escolher até mesmo marca de equipamentos, capacidade de processamento ou capacidade de memória, e isso facilita utilizando a nuvem privada. Por outro lado, ela é mais cara porque você está pagando tudo sozinho, você não tem esse compartilhamento com outras empresas. Já a nuvem pública, que é a mais comum e a que nós mais vemos utilizar aí, e que são esses players como AWS, GCP, Azure acabam oferecendo, esse tipo de nuvem, eles têm recursos compartilhados, recursos físicos, tá? Então, quando você cria uma rede, você pode até criar a sua rede virtual privada dentro dessas empresas, mas você acaba compartilhando a parte física. Então, você tem aí um gerenciamento através de protocolos de internet, através de protocolos de rede, mas esses recursos são compartilhados. Então, você tem servidores compartilhados, você tem hardwares de rede compartilhado e você acaba optando. Essa é a maneira mais comum porque fica muito mais barato do que ter uma rede privada, né, só para sua empresa. Então, o nível de segurança é muito alto e tem um número gigantesco de escalabilidade. É muito mais fácil você escalar porque você tem várias pessoas dividindo esses recursos, então fica mais barato, a contratação de serviço é mais fácil e você consegue suprir essa necessidade da sua empresa de maneira mais rápida e de uma maneira mais econômica, né? Viavelmente econômica. Então, geralmente, as empresas de porte menor acabam utilizando a nuvem pública. É claro, não tem uma receita, não tem, né, uma receita de bolo aí para você seguir e dizer o que é bom para o que é bom para outra empresa. Na verdade, é necessário ter um estudo, né, de segurança, viabilidade econômica e saber exatamente para qual tipo de nuvem você pode optar. E além disso, nós temos a nuvem híbrida. E aí, como o próprio nome diz, nem cabe explicar tanto, mas a nuvem híbrida, ela é ter um pouco de recursos da nuvem privada e ter um pouco de recursos da nuvem pública. Basicamente é isso, você consegue mesclar esses dois tipos de nuvens, você tem recursos na nuvem pública e tem recursos na nuvem privada, né, de acordo com a sua necessidade. Então, assim, olhando esses três modelos, e aí você também consegue ter tem outros tipos de nuvem aí, tá, com mais recursos compartilhados, um outro tipo de nuvem. Então, olhando para esses tipos de nuvem que eu passei aqui, é sempre necessário para a empresa fazer um estudo e entender o que cabe para essa empresa implantar na hora de ir para a nuvem, tá? Então, assim, não é tão simples, não é simplesmente olhar o tamanho da empresa ou o tipo de equipamento que usa e optar por pública, privada ou híbrida. É necessário realmente fazer um estudo um pouquinho mais profundo, tá? Quem são as pessoas, né? Quem usa a cloud? Quem são as pessoas que usam cloud? Eu poderia te dizer que é quase qualquer pessoa, tá? Empresas de pequeno, médio, grande porte utilizam nuvem, pessoas físicas utilizam nuvem, então isso acaba englobando quase todo mundo, tá? Então, o conceito de nuvem, você pode estar utilizando nuvem com Google, o seu Google Cloud, né, utilizando o Drive, por exemplo, ou seja, uma pessoa física utilizando um recurso de nuvem, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de oferta que tem na nuvem, então você vai entender um pouco mais sobre isso também. É para qualquer tipo de pessoa ou empresa que quer ter uma maior disponibilidade de recursos, uma capacidade maior de implementação de recursos. Então, o Cloud Computing vem muito para poder
ajudar na questão da inovação, porque você consegue ter recursos de maneira quase instantânea para fazer testes. Então, se você não vai utilizar a nuvem, por exemplo, e você precisa de uma capacidade computacional grande para testar, por exemplo, machine learning ou inteligência artificial, você vai comprar um equipamento, você vai ter que esperar esse equipamento chegar. Quando esse equipamento chega, se o teste não der certo, você perde aquele equipamento, tem que revender, enfim, não é um processo legal, além de ser muito demorado. Hoje, com a opção de cloud, principalmente a cloud pública, você consegue subir um recurso ali muito rápido para você fazer o teste, você vai pagar somente pelo tempo que você usa aquele recurso. Claro, tudo depende do contrato que você vai assinar, da maneira como você vai contratar esse tipo de serviço com os provedores, mas é bom ficar atento aí, inclusive, nesse ponto, porque tem provedores que cobram um ano adiantado, tem provedores que cobram um número mínimo de serviço, mas eu vou te dizer que a maioria aí, em termos de nuvem pública, eles cobram exatamente pelo utilizado, e alguns deles, principalmente a AWS, GCP, tem nível de uso gratuito, Azure também, as outras redes também, então as outras plataformas também. Então vale a pena dar uma olhada e conferir um pouquinho mais sobre como utilizar. Sempre tem um nível gratuito de utilização lá para você aprender e entender um pouquinho mais sobre como funciona, tá? Então, nesse sentido de inovação, quando você precisa subir um recurso, você sobe muito rápido, utilizou, não é aquele recurso que você quer, você mata o recurso, para de pagar por ele e testa um próximo recurso, né? Então, inclusive em termos de escalabilidade, se você quer escalar algo que você está fazendo, você quer aumentar a quantidade de servidores na sua empresa, você faz isso em cliques através do portal dessas empresas. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum provedor, na verdade, nem AWS, nem GCP, nem Azure, nem nada, na verdade, mas eu acabo citando o nome porque são essas principais empresas hoje, são os principais provedores, e você sempre faz isso através de alguns cliques através da internet, em minutos ali, dependendo dos serviços, às vezes demora um pouquinho mais, mas são questões de minutos ali para você ter um recurso disponível para conseguir trabalhar, já conseguir fazer algum tipo de teste. Então isso torna muito mais rápido tudo que você está fazendo. E falado sobre, como a gente está falando sobre players, sobre os tipos de nuvem, híbrido, etc., também tem um conceito de multi-cloud. Tem algumas pessoas, algumas empresas que optam por trabalhar com mais de um provedor de nuvem. Então você tem alguns recursos dentro da AWS, você tem alguns recursos dentro do Google, você tem alguns recursos dentro da Azure, por exemplo, num sentido de ter mais segurança ou porque de repente um serviço em uma plataforma sai mais barato que na outra, você vai ver qual é a viabilidade econômica, então tem esse conceito também de multi-cloud, né? Então é função aí também do arquiteto dar uma olhada e estudar o que cabe para cada empresa, qual é a necessidade, o que fica melhor tanto economicamente quanto em termos de disponibilidade ou recurso que aquela plataforma está oferecendo, ok? Bom, falado sobre os tipos de nuvem, vamos falar sobre os tipos de oferta que nós temos em nuvem, né? Existem vários, na verdade, e esses termos aparecem direto aí, vocês vão ver que é comum escutar isso, por exemplo, o SaaS, o PaaS, o IaaS. Além desses três, tem vários outros aí que se você der uma pesquisada na internet, você vai ver. Mas eu vou aqui falar exatamente sobre esses três principais aí, que é o IaaS, o Infrastructure as a Service, o PaaS, que é o Platform as a Service, e o SaaS, que é o Software as a Service. Antes de eu falar, só um adendo aí em relação a SAP, por exemplo. Talvez você esteja se perguntando, poxa, mas a SAP tem a nuvem dela. Tem, mas ela oferece como plataforma à parte do BTP, por exemplo, Business Technology Platform. Eu não vou falar muito sobre esse assunto aqui, não vou entrar no detalhe do BTP, porque eu vou fazer um outro vídeo em breve explicando mais como funciona o BTP, mas só para você ter em mente aí que o BTP é um PaaS, é um Platform as a Service, e muitas vezes eles estão, os serviços ali estão instanciados em cima dessas nuvens públicas como a AWS, GCP, Azure e etc. Tá? Eles têm algumas parcerias ali. Então, por isso que eu não falei tanto sobre SAP aqui, mas tenha em mente que o BTP é sim uma nuvem, mas ele é mais no sentido de PaaS. E eu vou explicar exatamente o que é isso agora. IaaS, Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. Como o próprio nome diz, é a oferta de infraestrutura. Ou seja, eu estou oferecendo máquina, eu consigo subir desktop, eu consigo subir servidor, eu consigo subir rede, eu consigo criar uma rede virtual
né, utilizando recursos de rede ali como roteamento e etc. Então, é toda essa parte de infraestrutura para sua empresa. Você consegue criar toda uma rede, você consegue criar todos os servidores, a comunicação entre os computadores, os desktops, por exemplo, e também consegue conectar a sua empresa física com a sua rede virtual, sua rede física da empresa com sua rede virtual, tá? Então essa é a oferta de infraestrutura como serviço. E novamente, com o conceito de nuvem, o conceito de as a service, você vai pagar conforme você utiliza esse serviço. Então você precisa provisionar, né, o que você vai utilizar, quantas máquinas você quer. Então você faz um planejamento de acordo com o que você utiliza hoje na sua empresa, de acordo com a sua infra. Feito isso, você vai pagar por aquilo que você está utilizando. Você tem alguns tipos de plano lá, você pode ter um servidor dedicado ou não, você pode ter alguns tipos de opções lá. Aí é um pouquinho mais um detalhe, acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso em um outro tema, tá? Segundo, o PaaS, como eu comentei, um Platform as a Service, e um bom exemplo disso é o próprio Business Technology Platform da SAP, tá? Então é uma plataforma que você tem para utilização, para você fazer desenvolvimento, por exemplo, os desenvolvedores usam muito, e você não precisa se preocupar com os recursos. No caso do BTP, por exemplo, você não precisa saber que máquina ele está utilizando, onde ele está hospedado, onde ele está instanciado, você está utilizando os serviços que ele oferece ali dentro, as instâncias que ele já tem ali dentro e você está utilizando. Então esse é o conceito de plataforma, você está contratando uma plataforma, você paga ali uma mensalidade por usuário, você paga ou por utilização, aí cabe analisar cada plataforma, cada tipo de serviço que está sendo utilizado, ok? E por último, vou te falar um pouquinho mais sobre SaaS, Software as a Service, ou seja, software como serviço. Aí já a gente está indo para um outro nível para falar mais da camada de usuário, mais o que o usuário final está consumindo. Então são softwares, são programas, aplicativos que você utiliza na web, por exemplo, um SharePoint, um Google Docs, o próprio Google Drive, onde você está ali hospedando arquivo, eles têm a parte de software deles. Então, assim, você está utilizando um software e você só se preocupa realmente em utilizar aquele software. Então, você não se preocupa com o desenvolvimento, você não se preocupa com infraestrutura, você não se preocupa com mais nada a não ser a utilização daquele software. E aí você vai pagar também uma mensalidade por usuário, enfim, cada software vai cobrar da sua maneira, mas como é as a service, você tem sempre essa flexibilidade aí, ou seja, você não está comprando aquele software, tendo ele eternamente, né? Você está pagando ali por um serviço que você está utilizando, ok? Muito bem, falando sobre, vamos lá, só recapitulando, nós falamos sobre o que é Cloud Computing, os principais players, quem utiliza, os tipos de nuvem, falamos sobre multi-cloud, quais são os tipos de oferta, e eu vou te falar agora quais são os benefícios da utilização ou da migração para cloud, tá? Primeiro deles, a agilidade. Como eu comentei anteriormente, é muito mais rápido você aumentar o nível de infra que você tem, aumentar o nível de serviço que você precisa. Para inovar é muito mais fácil, você consegue pagar por um curto período de tempo para testar alguma coisa, você consegue ter recursos quase ilimitados de maneira quase instantânea. Eu falo quase porque demora alguns minutos para subir, e é quase ilimitado porque, obviamente, né, existe algum tipo de limitação aí. Mas assim, para o que a gente precisa hoje, para os recursos que nós utilizamos e precisamos fazer para teste, para POC, para tentar criar algo novo, para criar um recurso novo, supre mais do que o necessário, tá? Então assim, tem essa agilidade na hora de fazer uma entrega, na hora de fazer uma operação, na hora de criar uma infra, de criar uma rede virtual para você poder conectar, de subir um servidor, de subir um desktop, de fazer um backup, de restaurar, é tudo muito mais rápido do que fazer isso on-premise, por exemplo. Segundo benefício que eu coloco aí, elasticidade. E aí, só tomar um pouquinho de cuidado, porque eu vou falar de elasticidade e depois eu já vou falar sobre escalabilidade. São duas coisas diferentes. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, acabam colocando como sendo a mesma coisa e não é. Então, o que é elasticidade? Elasticidade é a capacidade que você tem, tendo um recurso. Por exemplo, eu vou subir um único servidor para atender um website, por exemplo. Do nada, de repente, esse website, essa plataforma, esse serviço, esse software que eu criei começa a ter um nível gigantesco de acesso. Começa a ter muito usuário. Se fosse um servidor físico, esse servidor teria caído. A minha rede não ia aguentar, o meu servidor não ia aguentar, ia começar a demorar para dar a resposta para o usuário, a experiência do usuário é péssima, fica lá embaixo, enfim, vira um caos. A elasticidade na nuvem
faz com que você tenha esse recurso funcionando e quando você tiver esses picos de utilização, ele consegue aumentar o nível de servidores, ele sobe 2, 3, 4, 5, enfim, o nível de servidores que você deixa disponível, obviamente, ele não vai fazer isso sem a sua autorização. Existe uma série de detalhes aí que eu não estou entrando aqui, mas a elasticidade é você conseguir suprir toda essa demanda que está chegando, esse pico de demanda que está vindo para você, e quando passar esse pico, para você não ficar pagando por tudo aquilo que você colocou ali na parte do pico, você consegue voltar os seus serviços você consegue voltar a operação dos seus serviços ao nível normal. Ou seja, em nenhum momento você precisa trabalhar com todos os servidores no seu pico máximo para atender somente os horários de pico, e também você não sofre nenhum problema com estar trabalhando sempre no mínimo e nos horários de pico você acabar perdendo cliente aí, perdendo usuário, porque você não está conseguindo dar conta do recado, tá? Então isso é elasticidade, a capacidade de aumentar recurso, diminuir recurso de acordo com a sua demanda. Beleza? Terceiro ponto, falando então sobre escalabilidade. Escalabilidade é o que a gente vem comentando aqui durante esse vídeo, que é a capacidade de, conforme a sua empresa vai crescendo, conforme o nível de serviços que você oferece, você é capaz de colocar mais recursos de maneira rápida. Então você vai escalando isso e cada vez mais barato, porque você está utilizando cada vez mais recursos, cada vez mais serviços, então você vai barateando o seu custo e você está oferecendo cada vez mais serviço aí. Isso é escalabilidade. Então perceba que tem uma diferença aí. Elasticidade é a capacidade de aumentar e diminuir serviços ali de acordo com a demanda, e escalabilidade é porque você consegue atender muito mais usuários. De acordo com o tempo, você vai aumentando o seu nível aí de infra, de serviço, enfim, de acordo com o que você está trabalhando, beleza? Próximo benefício, obviamente, não tinha como não falar disso, economia de custo, né? Óbvio que fica mais barato. De novo, para você ter todos os recursos que uma nuvem hoje oferece, que um player desse de nuvem hoje oferece, como a AWS, como GCP e Azure, você ter mais de um data center para quando um data center cair, o outro suportar a sua operação e ter todo o nível de segurança que eles têm, você gastaria muito, muito mais do que contratar um serviço e pagar para ele sob demanda. Inclusive na própria elasticidade, você está pagando somente quando você tem pico de utilização e depois voltando ao seu nível de operação normal, certo? Então isso traz uma economia gigantesca de custo, né, de recurso que você está utilizando de máquina. Fora que você não tem que pagar por manutenção, atualização, né? Tem tudo isso que você precisa fazer, quando é o seu data center, quando é a sua infraestrutura, você acaba economizando nesse sentido, tá? E como nós falamos de agilidade, um ponto que entra aí, por exemplo, eu vejo que a AWS coloca muito isso, Google funciona da mesma maneira, Azure também, implantação global em questão de minutos. Ou seja, você consegue subir uma máquina no Brasil, uma máquina nos Estados Unidos, uma máquina no Japão, em todos as availability zones, que é assim que a AWS chama, as zonas de disponibilidade, onde eles têm data center, no Google a mesma coisa, você consegue subir máquinas de maneira em minutos, conforme eu falei, então você consegue implantar isso globalmente. Voltando e comparando os cenários, se você fosse fazer isso com o seu on-premise, a sua rede local, seus servidores locais, você teria que fazer a compra em cada um desses países, tem todas as regras, tem tudo a ser seguido, então assim, é muito mais difícil. Então, essa questão de conseguir implantar globalmente uma infra, um sistema, um software, isso é fantástico. Você consegue disponibilizar o acesso ao seu usuário final de acordo com a região que ele está muito mais perto, acessa mais rápido, melhora a experiência de usuário, então isso tudo melhora bastante. Muito bem, esse foi o que eu trouxe hoje de Cloud Computing para vocês, de computação na nuvem. A computação na nuvem, ela é uma base para muita coisa que eu vou passar aqui no canal, então eu acho legal vocês entenderem um pouco mais sobre os recursos, como funciona. Eu peço que se você ficou com qualquer dúvida em relação a esse tema, é um tema muito abrangente, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, troca uma ideia comigo, me fala aí o que você está achando, eu posso tentar mudar alguma coisa. Já agradeço o pessoal que tem entrado em contato comigo através do LinkedIn, do Instagram, do WhatsApp, quem me conhece, e vem dando aí suas dicas, as suas críticas. Eu venho tentando melhorar sempre que eu estou fazendo aqui, então muito obrigado também para vocês que estão aí sempre acompanhando o conteúdo, tá? E como eu falei, essa questão de cloud, essa questão de nuvem é uma base para muita coisa que eu vou passar aqui sobre RPA, sobre chatbot, sobre desenvolvimento de aplicativo web, enfim, sobre quase tudo. A gente vai utilizar muito recurso de nuvem aqui.
E como eu estou nesse momento estudando para uma certificação AWS, vocês vão ver que eu vou criar junto com esse vídeo uma trilha aí, uma playlist para falar muito mais ainda sobre AWS, sobre os recursos de AWS. Então, fica atento aí no canal, que nos próximos vídeos eu vou falar bastante sobre isso. Eu ainda vou fazer um vídeo depois desse daqui, falando sobre um pouquinho mais sobre arquitetura de soluções, que tem algumas coisas meio polêmicas aí para falar. Eu acho que vale a pena e Cloud Computing com certeza faz parte disso também. Então fica atento aí no canal, não deixa de ativar as notificações para você saber assim que eu postar esses vídeos novamente. E de novo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te peço que você se inscreva aqui através desse vídeo, me ajuda aí a participar, a fazer parte dessa jornada de conhecimento junto comigo, dá um like aí nesse vídeo para que esse vídeo se torne relevante e outros usuários aí, outras pessoas que estão interessadas a aprender um pouco mais sobre esse conteúdo possam ficar sabendo e ter acesso também, beleza? Então, de novo, se inscreve, deixa o seu like, ativa as notificações. Pessoal, muito obrigado para você aí que vem acompanhando o meu trabalho, vem acompanhando esse compartilhamento de informações aqui junto comigo. Até uma próxima, um abraço, valeu!